boa tarde a todos, todos, abrangindo todas as tribos. Eu quero, antes de tudo, agradecer à diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, em particular a presidenta do Instituto, doutora Joventina Simões, que me fez esse convite honroso para vir aqui apresentar uma palestra sobre a Primeira República do Rio Grande do Norte. Esse tema foi assunto de uma parte do mestrado em Sociologia, defendido na Unicamp. Aí eu destaquei esse capítulo que foi publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O livro é esse, Coronéis e Oligarquias do Rio Grande do Norte, Primeira República e Outros Estudos. Esse livro aqui. E trata-se de um texto, vou colocar o relógio aqui para controlar o meu tempo. Trata-se de um texto, o título já chama a atenção para aquilo que constitui o tema da minha abordagem. Como é que eu analiso a Primeira República no Rio Grande do Norte. Coronéis e oligarquias. Eu pego esse período, que vai de 1889 a 1930, ou seja, logo após a proclamação da República, final do Império, e logo após também, é preciso que não esqueçamos, é preciso que isso seja ressaltado, logo após a abolição da escravatura. A abolição da escravatura se dá em 13 de maio, a abolição oficial, em 13 de maio de 1888, e em 15 de novembro de 1889, cai o Império. Após a queda do Império, o Império caiu um pouco como um fruto maduro. Praticamente não houve resistência ao golpe de Estado ou imperador. Foi uma transição mais ou menos indolor, embora os monarquistas tenham sentido, e ao que tudo indica, continuam sentindo muita dor pela queda do Império. Tanto que há correntes, embora muito minoritárias, mas há correntes monarquistas ainda em nosso país, que defendem a volta da monarquia. No plebiscito de 1993, o plebiscito estava já previsto na Constituição de 1888, a população brasileira foi convocada a optar entre monarquia e república, e entre presidencialismo e parlamentarismo. A república teve uma maioria esmagadora, a opção pela república, mas havia defensores da monarquia ainda naquele período, como há ainda hoje. E o presidencialismo predominou sobre o parlamentarismo, também com uma margem muito grande, uma margem muito forte, demonstrando aquilo que um historiador chamado Luiz Felipe de Alencastro, historiador e diplomata Luiz Felipe de Alencastro, denomina como a dinâmica presidencialista da política brasileira. É uma dinâmica muito forte, recebe uma forte adesão do eleitorado. Houve um plebiscito anterior a esse, no período republicano, ou
considerarmos o período republicano como um todo, houve apenas 2 plebiscitos que discutiram a forma de governo, a forma do regime. Em 1963, o governo João Goulart, vocês devem saber, e após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente da República, que era João Goulart, também como Jânio, foi impedido de assumir a presidência da República. Ele estava em viagem ao exterior, à China, foi impedido de assumir, e houve aquilo que muitos chamam o golpe do parlamentarismo. Foi instituído um sistema de governo parlamentar. Tancredo Neves foi um dos seus primeiros, acho que foi o primeiro-ministro, o primeiro premier do governo parlamentarista. Mas depois o João Goulart propôs um plebiscito e a população brasileira optou também pelo presidencialismo. Bom, em 1889, quando da proclamação da República, a queda do Império, houve, por parte dos promotores do novo regime, sobretudo militares, participaram daquilo que nós poderíamos chamar o golpe da República. Mas foi um golpe que tinha respaldo popular. Havia respaldo popular para o golpe. O Império, a monarquia, tinha perdido suas bases de sustentação, sobretudo com a queda do escravismo. O escravismo é uma das pilastras do regime monárquico, isso está demonstrado por vários estudos. O historiador José Murilo de Carvalho, salvo engano, faleceu recentemente, grande historiador da Universidade Federal de Minas Gerais, havia demonstrado como havia uma relação íntima entre a monarquia e o regime da escravatura. Os pensadores conservadores da historiografia brasileira, a exemplo do Vasconcelos, um deputado mineiro, e o Visconde de Uruguai, um dos grandes representantes do conservadorismo brasileiro do século XIX, já haviam apontado essa associação íntima entre a noção do império e a escravidão. A escravidão como um dos pilares que mantinham a unidade nacional. Isso, durante o período regencial, o governo do Dom Pedro I enfrentou muitas resistências, isso levou à abdicação dele em 1831, e aí veio o período regencial. Nesse período regencial, muitos daqueles liberais que haviam combatido o regime autoritário de Pedro I, e haviam proposto até um regime republicano do fim da escravidão, muitos daqueles liberais voltaram atrás e assumiram uma postura mais conservadora, defendendo o tráfico de escravos, defendendo o regime imperial como a forma política que poderia garantir, na perspectiva deles, a unidade da nação. Mas vamos para 1889. Quando nós falamos proclamação da República no Rio Grande do Norte, o primeiro nome que vem à tona é o de Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão. Um médico de família tradicional da área do açúcar, da região do açúcar. Os parentes dele eram proprietários de uma empresa têxtil, a única empresa têxtil do Estado. O Estado do Rio Grande do Norte, que era, para utilizarmos uma terminologia que a escola da CEPAL, Missão Econômica da América Latina, a escola da CEPAL popularizou, periferia e centro, periferia e metrópole,
Estado do Rio Grande do Norte é um Estado periférico, né, no contexto do regionalismo brasileiro. O Estado tem 80% do seu território na área da seca, no polígono das secas. O Estado que sempre enfrentou muitas dificuldades em termos de desenvolvimento econômico. Então, quando foi proclamada a República, Pedro Velho colocou-se à frente do movimento e tentou assumir o governo republicano. Houve um período entre 1888 e 1891, é o período, né, de transição do regime, é o período em que o novo regime, o regime republicano instituído no Brasil, tenta se consolidar. Há uma análise, uma excelente análise desse período, produzida pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Eu costumo distinguir o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que exerceu grande influência sobre a minha geração, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para o bem da minha visão sobre a vida e a obra do Fernando Henrique, eu prefiro considerar o sociólogo, que é um grande sociólogo, do presidente e do político. Então, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso escreveu um capítulo, uma obra muito conhecida, organizada por Sérgio Buarque de Holanda e Boris Fausto. Sérgio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque, historiador e sociólogo bastante consagrado. Escreveu uma história geral da civilização brasileira, vários volumes, pega desde o período da colônia ao período mais recente, e tem um capítulo lá no volume dedicado ao Brasil republicano, que é um capítulo de Fernando Henrique Cardoso sobre esse período de transição entre 1888 e 1891, no qual, diz Fernando Henrique, a Constituição era apenas papel. Então foi um período de muita instabilidade, né? Os militares assumiram o governo da República, né? Se assenhorearam do poder, inicialmente com o próprio Deodoro da Fonseca, que era muito ligado à literatura, né? Disse que Deodoro foi praticamente empurrado para dar o golpe, para não perder o controle sobre o regime, e depois secundado por Floriano. Nesse período vai o governo de Deodoro e o de Floriano, e o governo de Prudente de Moraes, que era um paulista, e Campos Salles, também paulista, o novo regime republicano se consolida, né, com a passagem do poder da elite militar para a elite política. A elite militar não sabe governar em regimes democráticos, enquanto instituição não sabe governar em regimes democráticos. Então, o período Deodoro Floriano foi um período bastante autoritário. E aqui no Rio Grande do Norte foi um período de grande instabilidade. Pedro Velho, que era o líder da ala republicana, encontrou grandes dificuldades para se estabelecer. Ele que tentou associar a luta republicana com a luta anti-escravista, mas ele foi um aderente de última hora à campanha abolicionista. No Rio Grande do Norte, inclusive, havia lideranças políticas que tinham muito mais legitimidade do que ele para abraçar tanto a causa republicana como a causa anti-escravista. Sobretudo o grupo do Siridó, sob a liderança de Janúncio da Nora, que era um jovem acadêmico de Direito, estudante da Faculdade de Direito de Recife, que se engajou na luta republicana, mas Pedro Velho teve maior capacidade de articulação, inclusive em nível nacional,
ele associou-se àqueles que chamamos na historiografia os paulistas. Né? Os paulistas estavam dispostos, o objetivo deles, dispostos a assumir efetivamente o governo da República, afastar os militares que tinham uma tendência excessivamente centralizadora, né? Enquanto que os políticos civis se inspiravam, sobretudo, no exemplo norte-americano. Né? Vou dar um exemplo marcante, que é o Joaquim Nabuco, político pernambucano, muito jovem na época, né? Também acadêmico de direito naquele período. Joaquim Nabuco se notabilizou por ter, enquanto acadêmico de direito ainda, ele foi autorizado a defender um escravizado que havia assassinado o seu senhor. E isso provocou um escândalo. Joaquim Nabuco era filho de uma família tradicional. O avô havia sido senador da República, era o senador Nabuco de Araújo. O pai, aliás, o pai, né, havia sido senador da República. Ele escreveu um livro sobre o pai, Nabuco de Araújo, o estadista do Império. Então era senador, era proprietário de açúcar, etc. E foi um escândalo o fato de Joaquim Nabuco ter assumido a defesa de um escravo, de um ex-escravizado, que assassinou seu próprio senhor. E Nabuco, Joaquim Nabuco, era um grande admirador do sistema parlamentarista inglês. Embora fosse admirador também dos americanos, né? Chegou a ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, faleceu lá, morreu lá em 1910, né? Recebeu grandes honrarias, etc. Mas veja, o Pedro Velho, né, encontrou essas dificuldades, houve um período de instabilidade, entra governo, cai governo, alguns governos duravam apenas alguns meses, né, até que não só a Constituição se consolidou, mas também aquele acordo político que veio a definir a natureza do regime republicano da Primeira República. A política do café com leite, a associação entre as elites políticas, né, oligárquicas de Minas e de São Paulo, com o protagonismo secundário dos gaúchos. Então essa aliança política veio a se consolidar, sobretudo, nos governos de Prudente de Moraes e Campos Salles, veio a consagrar aquilo que viria a se chamar de política dos governadores, e que conferia um papel muito especial, muito saliente ao coronelismo, aos coronéis. No âmbito estadual, os coronéis tinham um grande poder, uma grande influência. Os governadores de estados, eles deveriam ser capazes de apelar a esse acordo de coronéis, a essas lideranças coronelistas, de tal forma que pudessem eleger representações no Congresso para dar sustentação ao governo central. A rigor, não havia democracia no regime da Primeira República. O direito de voto era muito limitado. As mulheres não tinham direito ao voto. As mulheres vieram a ter direito ao voto com o Código Eleitoral de 1932, finda, portanto, já a Primeira República. O regime republicano, no novo período republicano, sob o governo de Getúlio Vargas, em 1932, Vargas ainda se autoproclamava ditador sem nenhuma vergonha, sabe?
Não havia nenhuma vergonha em se dizer que era ditador. Havia uma onda autoritária em nível mundial, né? A chegada ao governo dos regimes fascista e nazista, né? Fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e em outros países, em Portugal e na Espanha, né? Nós tivemos o regime de Franco. Aliás, o regime de Franco depois de 1939, né? A Guerra Civil de 1936 e 1939, mas Salazar já estava no poder no início dos anos 30, já cedeu o poder ainda na década de 20. Salazar, Antônio de Oliveira Salazar, era um professor universitário, né? Pasmem, mas uma liderança profundamente autoritária. Então, talvez, porque não fizesse vergonha a ninguém falar em ditadura, ele ainda se proclamava ditador. Mas foi eleito presidente constitucional em 1934. Né? Vargas, nesse caso, não tem relevância para o nosso tema, porque ele assume no período posterior. Embora a chamada Revolução de 1930 tenha ocorrido, né? Foi o ato final que joga a pá de terra sobre o regime oligárquico, né? Sobre a nossa república oligárquica. Então, quando o Pedro Velho se estabelece, né, como a liderança inquestionável, né, do Estado no Rio Grande do Norte, quando ele se estabelece, o Rio Grande do Norte era um Estado ainda muito atrasado do ponto de vista econômico. Aqui se produzia fundamentalmente açúcar, algodão e sal. Açúcar aqui na região do Ceará-Mirim, principalmente, o algodão do sertão, em particular no Siridó, nós temos ali o algodão mocó, que era famoso, algodão de fibra longa, de altíssima qualidade. Ali no Rio Grande do Norte era um dos principais produtores do algodão mocó. E tínhamos a produção do sal, que era quase que um monopólio do Rio Grande do Norte. Embora se produzisse sal também no Rio de Janeiro, mas o Rio Grande do Norte era o grande produtor. Indústria nós não tínhamos, basicamente. Tínhamos uma indústria têxtil, né, aqui de Natal, né, de uma família muito ligada ao Maranhão. O dono da tecelagem era genro, se não me engano, se alguém por aqui só tem historiador, então vocês podem me corrigir à vontade. Viu? O dono da fábrica têxtil, né, funcionava aqui na Ribeira. Júlio Barreto. Oi? Júlio Barreto. Exatamente. Tem uma filha que era casada com o tio, né? Com Roberto Maranhão. Né? Roberto Maranhão. Era isso, né? O parentesco era por aí. Tá bom. Obrigado, viu, pela informação. Então, veja, havia um vínculo de parentesco forte, né? E caracterizando aquilo que Francisco de Oliveira, Chico de Oliveira, sociólogo pernambucano, mais radicado em São Paulo, foi o diretor da SUDEM, foi adjunto da SUDEM, na época que Celso Furtado era o diretor da SUDEM. E o Chico de Oliveira se caracterizou, sobretudo, por ter produzido algumas obras realmente clássicas, né, na área de sociologia. E ele, numa obra muito conhecida, Elegia para uma Religião, ele faz uma análise, né, de como as economias regionais se organizavam, e ele diz que aqui no Nordeste nós temos a região açucareiro têxtil e a região do algodão pecuária. Né? Eram regiões do ponto de vista econômico, né? Não apenas porque a produção, no caso, a produção de açúcar e a produção têxtil, né, caracterizavam, né, a economia, e no outro caso a produção de algodão, né, e a pecuária, né, caracterizavam a economia. Era o caso do Rio Grande do Norte, era o caso da região de Natal, né, Natal, essa parte litorânea do Ceará para o sul, né,
e a região do Seridó eram características, uma do açúcar têxtil, a outra do algodão pecuário. Em estados mais adiantados, como Pernambuco, ou do Ceará, não estou falando de Pernambuco, porque eu sou pernambucano, são dados objetivos. Né? Em casos como de Pernambuco e do Ceará, a indústria têxtil realmente era mais envolvida, havia um certo desenvolvimento. Mas no período republicano todo, isso não apenas no Rio Grande do Norte, a indústria esteve subordinada à agricultura. Período em que isso em escala nacional, não apenas em escala local ou estadual. A indústria só viria a se tornar dominante depois de 1930. Aí realmente a indústria passa a ser o centro hegemônico da economia nacional. Então, em todo o período em que o Rio Grande do Norte, na República Oligárquica, esteve sob o domínio, ora dos Maranhão, Pedro Velho, Alberto Maranhão, Tavares de Lira e outros. Então, em todo esse período, mesmo que depois, Juvenal Lamartine e José Augusto, em todo esse período, o que caracterizou a nossa economia foi o algodão e a pecuária, que eram atividades econômicas que se complementavam entre si, naquele sistema que nós chamamos de a associação entre o latifúndio e o minifúndio, porque o cultivo do algodão era uma atividade que a grande propriedade estava concernida, os grandes proprietários de terras próprias do algodão, mas a forma como a exploração se dava era através da pequena propriedade, do pequeno camponês. Se associava no sistema, se associava com os grandes proprietários no sistema de meação ou de terça. Havia também o cambão, que o trabalhador ele dava dias de trabalho gratuito, trabalho não pago para o grande proprietário. Então era isso que caracterizava a nossa estrutura econômica. Os governos estaduais de então, juntamente com os respectivos coronéis, sustentavam isso aí. A oligarquia Maranhão, a chamada oligarquia Maranhão, era constituída por um grupo de intelectuais, na acepção gramsciana do termo, gramsciana, que vem de Antônio Gramsci. Muita gente fala, você não vai ter lido uma linha, fala para queimar. Eram intelectuais orgânicos, eram os setores dominantes. Então, esse pessoal que governou de forma quase absoluta, até pelo menos 1914, a Constituição Estadual, inclusive, foi alterada várias vezes para permitir que Alberto Maranhão chegasse ao poder. Alberto Maranhão, quando foi eleito governador pela primeira vez, as eleições daquela época eram eleições a bico de pena. Além de o eleitorado ser profundamente restrito, aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu disse que no período da Primeira República, as mulheres no Brasil não tinham direito ao voto. Mas isso, minha gente, era no mundo inteiro ainda. Pouquíssimos países, até o final do século XIX, pouquíssimos países davam o direito de voto às mulheres. E há um consenso no âmbito dos cientistas políticos em caracterizar esses regimes em que a mulher não tinha direito ao voto como regimes não democráticos. Democracias efetivas devem acolher o voto feminino. Isso só ocorre ao longo do século XX. Quer dizer, o século XX é, em certa medida, o século da democracia.
é o século em que as mulheres adquirem o direito de voto a outras características também, né? Entre elas, o surgimento de grandes partidos de massa, que não existiam no século XIX, não apenas no Brasil, mas em outros países também. Né? Então vejam, as eleições eram eleições a bico de pena. E as atas eleitorais eram conhecidas como atas falsas, porque eram fabricadas pelas elites que dominavam a política naquele momento. Se o candidato, não é, da liderança política máxima do governador não obtivesse votos, era muito simples. Ele elaborava uma ata, né, que dava a vitória ao seu candidato. Eram chamadas atas falsas. Né? Às vezes as atas chegavam, eram encaminhadas ao legislativo. Não havia justiça eleitoral antes de 1930. A justiça eleitoral é uma das criações da Revolução de 30, depois da Revolução de 30. Então não havia justiça eleitoral. O governador mandava a ata eleitoral para o legislativo. O legislativo era quem reconhecia. Inclusive o legislativo podia alterar as atas, né? Sobretudo o legislativo federal, né? Dependendo da vontade do presidente da República. Então, as atas poderiam ser alteradas. E às vezes as atas chegavam antes das eleições serem concluídas. A eleição era marcada para um determinado dia e a ata chegava no dia anterior. Os governadores eram precavidos, né? Para que não houvesse nenhuma surpresa, eles já mandavam a ata direitinho lá com os candidatos deles definidos. Né? E dessa forma, a oligarquia Maranhão governou durante muito tempo, né? Colocando no governo pessoas, em geral, parentes. Né? Pedro Velho, Alberto Maranhão, Tavares de Lira, e outras figuras. Mas pela altura de 1912, 1913, houve um movimento em âmbito nacional chamado Movimento das Salvações. Aqui no Rio Grande do Norte, a salvação, esse Movimento das Salvações teve um representante que foi o capitão José da Penha. O Movimento das Salvações, o presidente da época era o Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro. E esse movimento salvacionista encontrou abrigo principalmente entre lideranças militares jovens, entre oficiais jovens, oficiais da média oficialidade, né, de média patente. Assim como o movimento benefício nos anos 2000 era constituído também principalmente por oficiais jovens, pela média oficialidade. Oi, assim, está chegando aí atrás, está dando para ouvir a voz? Tá, né? Ok. Então vejam, houve então a eclosão do movimento salvacionista, né, liderado pelo capitão José da Penha, que apresentou, sobretudo em 1913, 14, por essa altura, iria haver uma eleição para definir o novo governador, né, e o capitão José da Penha veio aqui e apresentou a candidatura de um sobrinho, se não me engano, filho do próprio Marechal Hermes da Fonseca. Ele foi infeliz, o capitão José da Penha foi infeliz nesse sentido, porque o candidato apresentado não tinha tradição na política do Rio Grande do Norte. Não tinha tradição na política e não veio sequer ao Rio Grande do Norte para fazer campanha. E houve um rebuliço muito grande. A Luiz Alves escreveu até um livro sobre o capitão José da Penha, um livro bem escrito, bem interessante. E de forma que o capitão José da Penha deu uma balançada no coreto aqui, né, dos Maranhão, e eles pretendiam apresentar a candidatura de Tavares de Lira, mas desistiram, resolveram, na linguagem política da época, quando a oligarquia dominante indicava alguém de fora do grupo familiar, isso se chamava apartar o sangue.
Era uma operação de apartação do sangue. É bastante sugestivo, né? Esse nome é violento, né? Você aparta o sangue. Né? E aí eles resolveram indicar o senador Ferreira Chaves, que era um aliado deles. Né? E assim já governador, no período anterior, quando Tavares de Lira, governador em 1906, saiu para ocupar, se não me engano, o Ministério da Justiça, ou foi o da Aviação de Obras Públicas, né, o governo federal. Então, ele como vice-governador, o Ferreira Chaves como vice-governador, assumiu o governo. E aí, em 1914, há toda uma engenharia para indicar novamente o Ferreira Chaves, né, para não indicar um político adversário, indica o Ferreira Chaves, e aumenta-se o período do governo, de 4 para 6 anos, de forma que o Ferreira Chaves realmente assume o governo há 6 anos. E desagrada um pouco os maranhenses. Desagrada sem se afastar inteiramente deles. A grande mudança, na verdade, viria nos anos 20, com a ascensão de Juvenal Lamartine e de José Augusto Bezerra Medeiros. Eram deputados federais, na época, eleitos pela oposição. Né? Porque uma das coisas que as elites políticas da Primeira República faziam era isso. Eles para sustentar a aparência de democracia, reservavam algumas vagas na Câmara Federal, né, para candidatos da oposição. A oposição que se exercia no âmbito da própria elite política, da própria elite oligárquica. Não era uma oposição vinda de fora. A oposição mais efetiva surgiu, viu, Renan? Com Café Filho. Né? Nosso tema de estudo, Renan. Eu juntamente com o Renan e outros colegas, constituímos aqui um grupo de trabalho, né, para investigar a presidência Café Filho. Não apenas a presidência Café Filho, mas a atuação política de Café Filho. A biografia, a atuação política, Isso. além da presidência. Isso, além da presidência. Ou veja, uma oposição mais efetiva surge com o Café Filho, porque o Café Filho era um advogado provisionado, né? Ele não era formado em direito, né? Mas era um advogado provisionado, ligado ainda à elite agrária da época. O pai era um antigo senhor de engenho que faliu, né? E entrou no serviço público. Essa era uma trajetória muito que partes da elite, né? Setores da elite, não é, faziam quando enfrentavam alguma adversidade no campo econômico. Então, a carreira do Estado, a carreira pública, né, era uma forma de premiar esses membros da elite que sofriam desastres econômicos, né, de sabores econômicos. Então, o pai de Café Filho vai assumir o cargo público. Café funda sindicatos de trabalhadores em Natal, estivadores, textos, lavadeiras. As lavadeiras eram uma categoria de trabalhadores, na época, muito atuante, né? E lidera algumas greves, as primeiras greves na capital, são lideradas por Café Filho, e participa das articulações para a Revolução de 30. Né? É um dos articuladores. Vai para Paraíba, porque aquele é perseguido. Dizem que ele fugiu para Paraíba vestido de mulher, né, para poder escapar à ação da polícia estadual. Eu imagino a figura vestida de mulher para escapar da ação da polícia. Né? Mas, enfim, Lamartine e José Augusto eram bem articulados do ponto de vista nacional. E, durante o mandato deles, na Câmara Federal, eles defenderam o presidente Arthur Bernardes da acusação acerca das cartas falsas. As cartas falsas houve naquela época, né, nos anos 20, um estardalhaço muito grande por causa disso. Eram cartas que supostamente o presidente da República, Arthur Bernardes, que era um mineiro, havia dirigido, não é, a alguns de seus aliados políticos, desancando
a liderança do Exército, né? Chamando os generais de corpo, de imbecis e por aí vai. Na verdade, as cartas eram falsas, não foi o presidente da República que as escreveu. Isso só ficou demonstrado muitos anos depois, algumas décadas depois, porque não havia condições de se fazer uma análise acurada, né, técnica acurada para determinar quem era o autor. Né? Eram cartas manuscritas, e muitos anos depois, uns 20 anos depois ou mais, realmente ficou comprovada que as cartas não haviam sido redigidas pelo presidente Arthur Bernardes. Mas isso queimou o filme de Arthur Bernardes junto às lideranças militares foram as fake news da época, né? Porque muita gente efetivamente acreditou. E tanto Lamartine como José Augusto defenderam o presidente da República, né? Estavam lá na linha de frente de defesa do presidente. Isso criou uma aliança entre eles e o grupo ligado ao presidente da República, e eles se serviram disso para assumir o governo no âmbito estadual. Quando Ferreira Chaves, em 1920, tentou indicar o seu candidato, né, ao governo do Estado, candidato ligado ao Maranhão, José Augusto e Lamartine se insurgiram e mobilizaram os coronéis do sertão, sobretudo os coronéis do Seridó. Mobilizaram muitas das lideranças do Seridó, né, e lançaram o nome do próprio José Augusto como candidato ao governo. José Augusto era não apenas um líder político norte-rio-grandense, um homem ligado à região do Seridó, à região que Chico de Oliveira chama do algodão pecuária, mas era também um intelectual importante e participou do movimento da chamada Escola Nova. Foi um movimento de renovação educacional extremamente importante que surgiu nos anos 20, 30, e que teve adesão de figuras como a grande poetisa Cecília Meirelles, né? E teve adesão de muitos dos representantes da elite intelectual paulista, inclusive dos Mesquita, né? Proprietários do jornal O Estado de São Paulo, conhecido Estadão, né? E essa participação do Zé Augusto no movimento, né, Escola Novista, era uma participação que lhe conferia, né, notoriedade e colocava como uma pessoa de grande respeito também, né, entre a elite política e econômica. Então, José Augusto e Lamartine mobilizam, né, os coronéis do Seridó, né, mobilizam as alianças políticas que eles tinham construído durante o período em que exerceram os seus mandatos federais na Câmara Federal, né, e conseguem realmente se impor. José Augusto é eleito governador do Estado e, na sequência, em 1926, Lamartine é eleito governador do Estado também. A política econômica do governo estadual foi, em grande parte, direcionada, né, para favorecer a região do algodão, né, o algodão pecuário. Foram construídas estradas de rodagem. O governo da República, naquele momento, o presidente da República dizia que governar era construir estradas. Então foram construídas muitas estradas de rodagem para facilitar o escoamento das mercadorias. Costa de burro. Oi? Costa de burro. E costa de burro, exatamente, e lombo de burro. Né? Até a... Pernambuco. Isso, é verdade. Né? E construída também uma estrada de ferro. A estrada de ferro, acho que era central do Brasil. Né? Foi construída em parte, né? Como sempre as coisas aqui no Brasil e no Rio Grande do Norte em particular andam muito devagar. As grandes obras passam dezenas de anos, a exposição de São Francisco, por exemplo, que é uma aspiração
digamos assim, nacional desde a época do Império. Só agora, recentemente, mesmo assim ainda lentamente, veio a ser efetivada. Então, a construção da estrada de ferro central do Brasil e de rodovias estaduais foi bastante promovida, incentivada nos governos de José Augusto e Lamartine. A área nacional também recebeu grande atenção. O jornal Lamartine incentivou bastante a aviação. Todo mundo sabe disso. O jornal Lamartine está muito vinculado a esse estímulo à aviação comercial. A aviação que estava, naquele momento, ainda nas suas etapas iniciais. Ainda não tinha os grandes voos comerciais, realmente ainda estavam numa fase muito primitiva. Aí o José Augusto também, aliás, o Lamartine se caracterizou por estender o direito de voto às mulheres. O Rio Grande do Norte elegeu a primeira prefeita da América Latina, Alzira Soriano, no município de Lages. Primeira deputada estadual, não, eu acho que Maria do Céu Pereira foi eleita já depois de 1930, não é isso? Ponto para o Rio Grande do Norte, mas não para José Augusto, nem para a Primeira República. Veio depois Maria do Céu Pereira, mãe de um advogado, Paulo de Tarso, exatamente, foi muito ligado aos autos, tem uma ligação muito forte com os autos. Claro que o voto feminino naquela época, no estado como o Rio Grande do Norte, havia grande analfabetismo. As mulheres sofriam grandes restrições, para desenvolver certas atividades era preciso a autorização do marido. Em termos reais, não significou muita coisa não, a não ser o dado simbólico. Simbolicamente tiveram uma certa representatividade. Mas o fato é que, eu já me estendi um bocado, Jojó, muito educadamente, não me fez nenhuma advertência, mas eu vou caminhar para o final. O fato é que, com a Revolução de 1930, cai a República Oligárquica. Entre os efeitos da Revolução de 1930 está o voto universal para homens e mulheres, sem nenhuma restrição, a não ser a alfabetização, a justiça eleitoral, o voto secreto, secreto universal. O voto, durante todo o período da Primeira República, da República Oligárquica, o voto era a descoberto. O que isso significava? Era que você votava com o chefe político ali do seu lado, controlando o seu voto. Era preciso muita coragem para votar em candidatos que não fossem os indicados pelo chefe político, pelo coronel da sua região. O coronel com os seus jagunços, o coronel e seus exércitos de jagunços. A dominação econômica, a situação do trabalhador rural, pequeno sitiante, pequeno proprietário de terras que produzia ali algodão e outros produtos, mas sobretudo o algodão. Essa situação era imposta pela violência. Violência virtual, mas que poderia ser também uma violência real, efetiva. O grande chefe político, geralmente, com o seu exército de jagunços, poderia mobilizar armas, poderia colocar homens armados para atuar a seu favor. É uma coisa assim. Então, a rebeldia, houve greves, greves de trabalhadores.
a greve geral de 1917, não aqui no Rio Grande do Norte, do país, uma greve de grande incidência, né, que afirma a autonomia do movimento operário. Surge um movimento operário no Brasil sob a liderança de anarquistas e comunistas. Esse período está extremamente bem documentado no livro de um historiador norte-americano chamado John Foster Dulles Jr., filho do John Foster Dulles, secretário de Estado americano. O filho dele era um brasilianista, historiador, veio ao Brasil, fez uma pesquisa extensa e produziu essa obra, Anarquistas e Comunistas no Brasil, obra extremamente bem documentada e muito boa também do ponto de vista analítico. A influência anarquista decaiu bastante depois de 1930, a influência comunista continuou forte, né, mas enfrentou também a concorrência de outros setores, né, da Igreja Católica, por exemplo, né, também teve presença do movimento operário, mas sobretudo entre as classes, né, entre as classes subalternas, vamos usar essa expressão do interior, né, a área rural. Tivemos aqui movimentos importantes na década de 60, movimentos de alfabetização e outros, o SAR, Serviço de Assistência Rural da Arquidiocese de Natal, teve uma influência política importante. Mas, nos anos 20, né, as oligarquias, além de terem vivido momentos de dissensão interna, né, o surgimento de uma oposição de dentro, né, enfrentou também a oposição do movimento operário, do Carter Filho. Não foi uma oposição tão forte assim, mas teve incidência, teve importância. Quando vem 1930, eleição para presidente da República, aparece a chapa dissidente de Getúlio Vargas. Quem era Getúlio Vargas? Tinha sido governador do Rio Grande do Sul, ministro da Fazenda, formado em Direito. Mas todas as lideranças políticas daquela época eram formadas em Direito, eram bacharéis em Direito. Um governo de bacharéis. Então, Vargas era um grande estancieiro, que era como se chamavam os fazendeiros no Rio Grande do Sul. Grande proprietário de terras. Como João Goulart também era um grande proprietário de terras. Por sinal, João Goulart era um dos homens mais ricos do Brasil. Ele era mais rico que Vargas. Eu lembro que Paulo Francis dizia o seguinte, que João Goulart podia se dar ao luxo que em qualquer restaurante europeu pedir um menu em português, porque o dinheiro dele faria o garçom entender a fala dele. Mas o fato é que Vargas apresenta a sua candidatura dissidente, perde a eleição não faltava. No Rio Grande do Norte, como em outros lugares, a eleição também foi fraudada, né? E vem a Revolução, que aqui no Rio Grande do Norte derruba o governador Joanal Lamartine. E aí começa outra história. Né? Eu vou parar por aqui, agradecendo a vocês a atenção que acompanharam. Muito obrigado.